E que bom que vocês puderam vir nessa sexta-feira. E sejam todos muito bem-vindos. Uma noite especial, hein? Uma noite especial. Geralmente a gente não se reúne na sexta-feira por esse motivo, né? Foi muito bem escolhido. Agradecemos a Lucinha desde já por isso. E a gente veio aqui para se reunir, não apenas para comemorar o aniversário, né? Mas a gente veio para erguer um altar de gratidão para Deus, que é aquele que é o autor da vida, o sustentador dos nossos dias, né? E o motivo da nossa alegria verdadeira. Motivo de agradecer por tudo. Exatamente. Hoje o nosso coração se enche de alegria, né? Porque a irmã Lucimar completa 50 anos de vida. 50 anos de bênçãos, de experiência com o Senhor, de lutas, né, Lu? Mas de muitas vitórias, de sementes plantadas lá no reino. Como diz o Salmo 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. E o apóstolo Paulo ensina, lá em Colossenses, no capítulo 3, e foi o trecho escolhido pela Lucinha para trazer aqui para esse culto hoje, algo muito especial. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 15, diz assim, ó, que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais e com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, sejam em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Sensacional, né? Esse trecho aqui da Bíblia. Essas palavras aqui, né, do Espírito Santo que Paulo trouxe aqui para nós, né, reúnem o espírito dessa noite, né? Gratidão, adoração, entrega. Então, que cada cântico que a gente trouxer aqui hoje, né, que cada momento, cada oração, cada palavra dita aqui, seja uma expressão sincera do nosso coração de gratidão, de louvor a Deus, né? Pela vida da irmã Lucinha, por mais um ano de vida, mas mais do que isso, ô Lu, é por uma jornada repleta da presença de Deus. E é com esse espírito de gratidão que iniciaremos este culto, reconhecendo que cada novo dia é uma dádiva da graça de Deus. E que chegar aos 50 anos com fé, saúde e esperança é um testemunho do cuidado divino. Vou convidar vocês para nós ficarmos em pé, então. Perdão, nós vamos cantar. Como nós vamos cantar um pouquinho, vamos cantar primeiro sentados mesmo, e depois nós vamos ficar de pé para nós aproveitarmos esse momento de louvor, de gratidão, que vai ser muito gostoso. Vamos começar cantando Te Agradeço. Te agradeço. Vocês gostam, né? Todo mundo gosta. É um momento de todo mundo agradecer pelas dádivas, né? Quando a gente agradece, a gente louva diferente, né? Muito mais forte, muito mais bonito. Aproveite o momento. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor.
tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te Amém. Mais um, vamos ficar de pé agora, para a gente cantar, que todo mundo gosta também, né? É o que a gente veio fazer hoje aqui. Vim para adorar-te. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei,
Amém, amém. Entregamos nossos louvores a Deus e agora vou convidar vocês para nós nos prostrarmos diante de Deus e agradecemos através de uma oração. Poderoso Deus e nosso Pai, nosso Senhor, diante da sua santa presença, Pai, te agradecemos pela oportunidade. Muito obrigado, porque nós podemos estar aqui hoje. Estamos reunidos com os nossos irmãos, com os nossos amigos, amigos do trabalho, com familiares, Pai. E nós imaginamos que o coração da Lucinha está muito agradecido hoje. O nosso também, Senhor. Te louvamos pela vida da irmã Lucimar. Te louvamos por esses 50 anos, Pai. Te agradecemos por o Senhor ter mantido ela todo esse tempo. Te agradecemos pela saúde dela, pela fé, pela família dela também, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem concedido para ela e para nós também. Muito obrigado também por termos ela na nossa família, na nossa igreja, Pai. Muito obrigado porque ela trabalha com alguns aqui. Muito obrigado por ela ser uma bênção para a igreja, uma bênção para a escola. Amém. E na família também, Pai. Amém. Aceite a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pelos amigos, pela família, pela igreja. Aceite a nossa gratidão também pelos anos de vida que o Senhor concedeu para a irmã Lucimar. Pedimos que as suas bênçãos continuem sobre todos nós aqui, mas especialmente sobre a irmã Lucimar. Que o Senhor olhe para os desejos do coração dela, Pai, e os conceda segundo a sua santa e bendita vontade. Para esse momento agora, Pai, queremos pedir que o Senhor esteja aqui, que o Senhor faça parte dessa festa. O culto é oferecido a Ti, Pai, a gratidão a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Então, receba tudo isso, nós te oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito bem, vou convidar a Letícia para vir aqui agora. É uma palavra de gratidão especial. Boa noite a todos. Hoje nos reunimos aqui com um só propósito: agradecer a vida da Lucimar, a minha mãe, que está completando hoje 50 anos de vida. Mais do que uma data no calendário, este é o momento de reconhecer a fidelidade do Senhor em cada etapa dessa caminhada, nas alegrias e nas lutas, nos sonhos realizados e nas lições aprendidas. A palavra de Deus nos ensina, em Salmos 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E é exatamente isso que estamos fazendo hoje, contando os dias com gratidão e com sabedoria, reconhecendo que cada ano vivido foi um presente nas mãos de Deus. Celebrar 50 anos é olhar para trás e ver o quanto o Senhor tem sustentado, guardado e abençoado. É olhar ao redor e perceber o amor da família, dos amigos e da igreja. É olhar para frente com fé, sabendo que o Deus que conduziu até aqui continuará guiando os próximos anos. Por isso, este culto não é apenas uma comemoração, mas é um ato de adoração. Queremos juntos dizer o que está escrito em 1 Samuel 7:12. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que essa noite seja marcada pela presença de Deus, por gratidão sincera e por muita alegria. Então, sejam bem-vindos ao culto de gratidão da minha mãe. E agora, com muito carinho, eu queria convidar aqui à frente o pastor Rodrigo, alguém que tem um lugar muito especial no coração da nossa igreja e da nossa família. Durante o tempo, que ele esteve conosco, ele marcou a vida de cada um, com suas palavras, sua dedicação e seu amor por Deus e pelas pessoas. Mesmo depois dele ter sido chamado para uma nova missão, continuamos acompanhando ele e torcendo, porque sabemos que o mesmo Deus que o usou aqui no Boa,
continua usando por onde você passa. Pastor, é uma alegria tê-lo aqui conosco no culto de gratidão. E nós desejamos que Deus continue abençoando o seu ministério. E que Ele possa te usar, assim como já fez muitas vezes, para falar aos nossos corações. Obrigada. Muito obrigado, Lê. Feliz sábado. Essa igreja continua, estamos juntos até depois do fim? Amém? Que bênção. Olha, cadê a Lu? Lu, obrigado por me convidar para esse momento junto com a minha família. Para nós é um presente também podermos revisitá-los. É muito gostoso. Essa igrejinha do Boa Vista é uma bênção. E vê-los todos bem aqui traz muita alegria ao nosso coração. E que bom que a gente reserva com sabedoria esse tempo para agradecer, né? Eu quero aqui cumprimentar também a minha filha, enquanto a gente estava cantando, ela chegou na mãe e falou assim: mãe, tem um monte de gente conhecida da escola aqui, tem uma turma querida aqui também que está nos acompanhando, o pastor Josemar Ventura, nosso secretário da PV, acompanhado da Cris, que além de ser esposa, é também coordenadora, trabalha junto ali com a Lu. Temos mais alguns queridos da educação ali, estou vendo a Taninha, a minha querida irmã, eu esqueci. Juliana, está ali o Ernesto, também tem mais gente da educação aí que está presente aqui, que eu não estou identificando. Tem o casal querido ali também, está lá o Egmar com a esposa, cadê? Simone está ali também, o paizão está lá. Que bom, o Camoque, ó, passei 4 anos no Camoque. O Colégio de São José dos Campos também está marcando presença aqui. Você vê, gente, vai dando umas palhadas aí na... Vocês sabem que eu gosto de guardar o nome das pessoas, né? Aí nesse negócio de terem me tirado do distrito e agora rodando muitas igrejas, gente, está virando uma bagunça. Eu estou lutando só para não trocar o nome da esposa. Mas faz um... Bom, mas mais uma vez, é uma alegria estar aqui com vocês. E a gente está aqui realmente para celebrar e para agradecer. A gente vive um tempo nosso mundo se tornou um mundo muito corrido, muito agitado. E às vezes nós vivemos grandes bênçãos, muitas vezes nós vivemos grandes bênçãos e pela correria do tempo, da vida, nós não conseguimos parar e registrar isso no coração e louvar a Deus, render ações de graças a Ele. E o salmista Davi, ele nos convida a parar, uma parada sagrada, para rendermos graças ao Senhor. Eu queria te convidar aí a você abrir a sua Bíblia, por gentileza, eu vou abrir a minha aqui também, no Salmo 103. Eu te convido em casa, como lição de casa, você estudar esse Salmo. Leia ele, você vai gostar do conteúdo. Esse salmo ele é um salmo diferenciado, por quê? Normalmente, os salmos, eles são ali orações, louvores, que o salmista eleva ao Senhor. Na maioria das vezes, o salmo é isso, é do salmista, é do adorador voltado para Deus. O que torna esse salmo aqui especial ou diferente, é que aqui parece que Davi, obviamente, que se esse salmo está aqui, foi inspirado por Deus e como que eu poderia dizer? Apesar de ele inicialmente não parecer ter sido dirigido a Deus, mas é a declaração, é o reconhecimento de quem é Deus. Davi, ao invés dele olhar para Deus e começar a falar com Deus, parece que ele olha para dentro de si. Parece que ele está falando com o próprio coração, para ele mesmo. Olha só, dá uma olhadinha, o Salmo 103, como que ele começa falando ali, ó. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Verso, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. O verso 2 vai repetir. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. E aqui, se você depois der sequência na leitura desse salmo, você vai ver como ele vai reconhecendo a grandeza, a bondade, a misericórdia, a justiça desse Deus maravilhoso. E no final do salmo ele vai repetir novamente: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize. Quando quando Deus bendiz alguém, essa pessoa está sendo abençoada por Ele.
Quando nós bendizemos ao Senhor, nós estamos reconhecendo que Ele nos abençoou. Nós estamos falando bem de Deus. Nós estamos rendendo graças a Ele. Nós estamos reconhecendo quem Ele é. E isso é maravilhoso. Aqui, eu queria destacar alguns pontos para vocês a respeito da gratidão, que a Lucimar, com muito carinho, junto com a igreja, separou essa data para render um culto de gratidão, e é sobre gratidão que nós vamos falar aqui um pouquinho. Primeiro ponto, a gratidão ela nasce do reconhecimento de quem é Deus e do que Ele faz. Dá uma olhadinha já aí nesse capítulo ainda, 103 de Salmo, ainda o versículo 3. Você vai ver ali o salmista dizer assim, ó: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Aqui você vê o salmista reconhecendo a grande bênção que nós recebemos, que eu posso nominá-la como o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem perdoa as nossas iniquidades. Se hoje a Lu e todos que aqui estão com fôlego de vida, se hoje nós podemos celebrar a vida, é porque um dia o Cordeiro de Deus tomou o nosso lugar, recebeu a paga sobre ele do que é o pecado. É Ele quem perdoa as nossas iniquidades, é Ele quem cura, é Ele quem sara as nossas enfermidades. Ele é o Deus que nos levanta, que nos sustenta. Ouvindo aqui as palavras da Aline no início, na introdução, são 50 anos de lutas, com muitas vitórias. Tem momentos difíceis, tem ou não tem? Tem ou não tem, Chiquinho? Acho que tem. Mas Deus, Ele sustenta, Ele mantém, Ele levanta, Ele segura, Ele restaura. Esse é o nosso grande Deus. E a gratidão nasce quando nós reconhecemos quem é Ele e o que Ele faz na nossa vida. Isso é um exercício, igreja. Muitas vezes nós precisamos realmente parar e, nos momentos do nosso pôr do sol, do nosso culto familiar, construir esse hábito de lembrar o que Deus tem feito na minha vida, na sua vida, para nós rendermos graças a Ele. Uma coisa que eu anotei aqui conforme eu fui meditando nesse salmo e pensando no que é a gratidão. A pessoa que ela é agradecida, ela não vive do que falta. Ela vive do que Deus deu com bondade. O agradecido, ele não foca na falta. Ele foca naquilo que Deus deu. E a gente precisa pedir para Deus nos dar essa perspectiva, esse olhar, para olhar para aquilo que nós temos e nos alegrarmos. Isso não impede de você buscar mais com Deus, mas seja contente com aquilo que você tem. Não foque na falta, porque para quem foca sempre vai faltar algo. Para quem quer observar e procurar falta, sempre vai faltar algo. Então que nós possamos ter esse exercício, esse cuidado de reconhecer aquilo que Deus faz e quem Ele é. Outro ponto da gratidão, ela nos aproxima de Deus. E aqui eu relembro vocês, eu me recordo que eu já preguei nessa igreja um sermão sobre a cura dos 10 leprosos. Vocês conhecem essa história, está lá em Lucas 17, onde 10 leprosos se encontram à distância com Cristo, mas uma distância suficiente que eles conseguiram conversar. E aqueles leprosos clamam a Cristo pedindo o quê? A cura da lepra. E Jesus, então, ao invés de tocá-los, ele dá uma ordem. Ele fala, vá até o sacerdote e se apresente a ele. E no caminho, nesse processo, eles são curados. E desses 10, apenas um volta. Esse um que volta agradecido, dando graças a Deus, ele se lança aos pés de Cristo e o adora e o agradece. E quando eu olho para essa cena, para essa imagem, claramente me vem que aqueles leprosos, os 10 estavam distantes de Cristo quando a lepra, que representa o pecado, estava ali oprimindo a vida deles. Depois da cura, aquele que voltou para agradecer já não tinha mais distância, ele pôde se lançar aos pés de Cristo. A gratidão, ela dá liga para os nossos relacionamentos. Quando nós somos agradecidos, nós temos maior
facilidade de confiar, inclusive, porque nós estamos rememorando aquilo que Deus fez por nós. Nós valorizamos isso, é mais fácil de nós confiarmos. E quando a gente agradece, aquele que é agradecido, ele vence, ele já venceu a barreira do orgulho e da indiferença. Eu costumo dizer, se você aplicar isso no seu casamento, nas suas relações, você vai ver como isso melhora. Você está aí, de repente, num momento mais difícil ali com o esposo, com a esposa, faça essa prática de começar a agradecer o seu cônjuge por coisas que, pequenas, grandes, observe e ressalte, agradeça. Você vai ver que vocês vão se aproximar. Às vezes o relacionamento está ruim porque está faltando gratidão. Não está tendo agradecimento, não está tendo reconhecimento. Entende? Com Deus não é diferente. Nós também devemos sempre render graças. Terceiro ponto com respeito à gratidão é que a gratidão ela transforma o ambiente. Eu não sei se você já se relacionou com alguém que reclama demais. É muito ruim. E quem reclama demais também transforma o ambiente, porque se você se mantém próximo daquela pessoa, convivendo, e é capaz, se você não influenciá-la, você vai ser influenciado. E parece que fica obscurecida a vida. Tem gente que anda, parece que com os urubus assim, ó, voando em cima, né? É ruim, é triste. E isso também não é agradável a Deus. Lembrem-se, a gratidão ela transforma o ambiente. Aí eu me recordo da história lá de Atos 16, onde Paulo e Silas eles estavam presos, encarcerados. Mas o que eles faziam, Josa, dentro daquela cela? Na calada da noite? Eles louvavam, eles acendiam graças a Deus. E o carcereiro e os outros presos, imagino eu, ouvindo aquilo ali. E aí você sabe da história, vem um grande terremoto e o carcereiro do lado de fora pensa que todos os presos fugiram e pensa em tirar a própria vida. Então Paulo ali com muita calma fala, não, estamos todos aqui. E ali você vê a vida daquele carcereiro sendo transformada pela vida de homens limitados como nós, mas que escolheram viver a gratidão, o reconhecimento, a fé na vida deles. Entende? A gratidão transforma o ambiente e pode transformar a vida daquelas pessoas que estão à sua volta. Nós precisamos render graças. A nossa vida deve ser uma oferta, um sacrifício de louvor ao nosso Deus. Eu não sei se o nome dela é exatamente esse, eu poderia ter consultado o meu secretário aqui, que é um camarada muito culto, mas eu acho que o nome dela se diz assim, Corrie Boom. Ela foi uma cristã holandesa que socorreu alguns judeus no período da Segunda Guerra. E por conta disso, ela foi presa junto com a sua irmã Betsy, e elas foram parar num campo de concentração nazista. E quando elas chegaram naquele campo de concentração, os guardas levaram elas até uma cela que assim que elas entraram, elas perceberam que a cela estava infestada de pulgas. Na hora, a Corrie ela ficou muito chateada. E Betsy falou, não, irmã, vamos agradecer. Vamos agradecer. A história, do jeito que ela narra, ela quando agradeceu, ela não sabia nem o porquê, mas ela agradeceu a Deus pelas pulgas. E tempos depois elas perceberam que por conta das pulgas naquela cela, os soldados, os guardas não iam até lá. Ou seja, elas ficavam, apesar de presas, elas tinham liberdade para cultuar a Deus sem serem incomodadas e sem sofrerem punições por conta disso. Então, tempos depois, ela já livre, porque ela sobreviveu a tudo isso, ela vai dizer o seguinte, pegar aqui exatamente a frase dela. Aprendi que não há situação tão escura onde a luz da gratidão não possa brilhar. E eu vi isso na prática. Essa questão de você, apesar de uma situação escura, difícil, você vê a gratidão superabundar. Eu não me recordo se eu já contei essa história para vocês aqui. No ano de 2016, 2015, eu tive a oportunidade de visitar Moçambique para fazer missão ali por um mês. E ali
na província de Nampula, na aldeia de Marere. Aldeia mesmo, um local assim bem pobre, com muitas necessidades. Durante o dia ali nós passávamos pela aldeia visitando cada casinha para orar com as pessoas, deixar uma mensagem bíblica, convidá-las para o evangelismo, convidá-las dependendo das necessidades, porque a gente também tinha a parte de médica na equipe para serem atendidos, e assim a gente ia passando em cada casa. E aí eu passei na casa de uma irmã lá, a maioria deles tem o nome português, né, porque foi colonizado por Portugal ali. E eu passei na casa da irmã Maria. E ali na casa da irmã Maria, uma casinha bem pequena, mas muito pequena, menor do que essa plataforma aqui. E entrei lá, orei com ela, o filho dela estava lá dentro também. Eu não sabia, fui descobrir depois que ele estava com tuberculose. Deus guardou ali completamente. Mas nós oramos com ele, o Antônio e tudo mais. E eu avancei, segui fazendo outras visitas. No final do dia, já próximo da gente fazer ali o momento do evangelismo, eu vejo, já visto assim chegando, eu vejo a irmã Maria na porta da casinha dela, com as mãos assim meio que escondidas na capulana, que é um tecido que elas usam tanto na cabeça, na cintura, muito útil para elas, para carregar as crianças, para carregar a lata. E ela ali com a mão escondida na capulana e tal, e eu fui me aproximando. E aí então quando eu cheguei pertinho dela, ela abriu a capulana, Ézer, e tinham 4 ovinhos de galinha naquela capulana. E ela estava me oferecendo aqueles ovos, mas quando eu cheguei na casa, Tulica, eu vi que ela não tinha o que comer. No fogareirozinho dela, tinha só uma couve meio que esmagada ali. Eu não sei se era mandioca ou que estava junto, mas era pouquinha coisa e a gente percebeu que ali havia realmente necessidade. Aí eu fiquei constrangido. Eu não posso receber esses ovinhos, porque, sei lá, é a janta dela. Aí o irmão que estava comigo, Antônio também, apesar deles serem colonizados por Portugal, lá eles falam o idioma macua. Então eu precisava de um tradutor para a gente poder se comunicar. E eu falei, eu não posso aceitar. Ele falou, pastor, você precisa aceitar, porque isso daqui é gratidão. Se você não aceitar, ela vai entender que você não está aceitando a gratidão dela. Ela vai ficar muito triste com isso. Ela está agradecida porque você entrou no lar dela e orou com ela. Por que eu estou contando essa história? Porque naquele dia eu aprendi, Lu, que a gratidão ela pode ser maior até do que uma das necessidades mais básicas que nós temos, a fome. Aquela mulher, como forma de gratidão, ela talvez estivesse ali abrindo mão da próxima refeição dela para poder demonstrar gratidão. Isso mostra um pouquinho de como pode ser a nossa relação com Deus. Muitas vezes, para a gente demonstrar nossa gratidão, nós vamos sair da nossa zona de conforto. Pode ser, sim, quando a gente fala de sacrifícios de louvor, muitas vezes nós vamos, para demonstrar a nossa gratidão a Deus, a gente vai ter que sair do nosso conforto. Tem que ser algo que haja também empenho da nossa parte. Então não espere que isso aconteça por osmose, naturalmente, fluido. Não, só vou deixar que a gratidão vai vir. Não se esforce para isso. Renda ações de graças ao Senhor. E aqui, sem ficar multiplicando palavras, eu quero trazer para vocês também o seguinte. Ellen White ela vai dizer, lá no Testemunhos Seletos, volume 3, que nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira que o Senhor nos tem guiado. Você não tem que temer o futuro, se você se lembra de como Deus tem te conduzido até aqui. Eu fico imaginando como se nós estivéssemos num carro. E aí então você olha pelo retrovisor. Você, pelo retrovisor, avista a estrada, o que está ficando para trás. E como você tem conseguido passar por toda essa estrada, chegado até aqui. E então você olha para o para-brisa, para frente, e você percebe que, opa, se ele me ajudou a chegar até aqui, eu posso seguir confiante que ele vai me ajudar a chegar lá. Sabe por quê? Porque quando você olha para dentro do carro, ele está lá junto com você. Ele está ali dentro com você. Se preciso for, ele assume o volante. Quando você está sonolento, ele vai assumir o volante para que você possa avançar. Então, tenha também esse exercício de olhar para trás, lembrar-se do que Deus fez e faz por você. Confie que você está nas mãos dele e que ele garantirá o seu futuro.
E tenha certeza, Lu e todos os amigos que estão aqui, ele está no carro com a gente. Ele está no carro com a gente. Você encontra alguns exemplos de gratidão com confiança na Bíblia. Você vai ver, por exemplo, Ana. Ana, ela agradece a Deus antes de Samuel estar nos braços dela. Você vai ver Daniel, ele agradecendo a Deus antes de sair da cova dos leões. Eu acho aquilo ali impressionante. Ele ainda estava lá dentro quando ele já estava agradecendo o livramento do Senhor. Jesus agradece antes de multiplicar os pães. Quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós estamos acostumados a revisitar o passado, não para viver de memórias no sentido de não colher as bênçãos do presente e sonharmos com o futuro, mas revisitarmos o passado para sabermos o Deus que cuida de nós, a gente consegue já agradecer antes do milagre. A gente consegue render graças antes do milagre. E que assim seja a nossa vida. Porque essa é a vontade de Deus. E é com esse texto aqui que eu encerro. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí a gente volta lá para o início. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Lu, em 50 anos, e que número bonito, né? Que número bonito. Em 50 anos, possivelmente, você enfrentou momentos difíceis, que talvez você tenha pensado assim, nesse momento aqui, como que eu posso me apegar a algum benefício? Eu não sei se você já passou por uma luta assim, tão tremenda. Eu já usei esse texto aqui, eu uso muito esse texto aqui em leitos de hospital. Porque ali é um momento onde a pessoa está fragilizada e às vezes ela se esquece do benefício do Senhor. E o maior deles, Lu, é nós lembrarmos que Cristo Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Você pode estar passando pelo momento mais difícil da sua vida. Você tem esse benefício. Você pode estar passando pelo momento mais feliz da sua vida. Você tem esse benefício. Ele é acessível a todos. A todos. E nós estamos aqui celebrando a vida por causa dele. A sua vida, Lu, é um sacrifício de louvor ao Senhor. Que você continue rendendo graças a Ele, reconhecendo quem Ele é. Que você continue nessa gratidão, se aproximando dEle e a sua família vai junto. Convergindo. Chiquinho, firme com essa mulher, viu? E rumo ao céu. Viu? Sem desviar nem para a esquerda nem para a direita. É rumo ao céu, olhando para o alto. E transformando. Onde vocês plantarem os pés de vocês. Que é ali o nome do Senhor, como o Juninho disse aqui no começo, erguer altares ao Senhor. Eu vou quebrar aqui um pouquinho o protocolo, que eu vou passar a palavra para a Lu, mas eu gostaria nós podemos cantar mais um louvor congregacional? Eu não combinei com os meninos ali, mas eu acho que cabe bem. Se vocês puderem colocar aí o hino 375, Canção da Vida, eu acho que ele vai também somar com todo esse momento aqui, e a Lu então ela já vai se preparando para também vir aqui para dar as suas palavras especiais. Canção da Vida. Você pode se colocar de pé? Vamos louvar de pé? Um culto de ação de graças, um culto de louvor, um culto de adoração. É uma das formas da gente manifestar nossa gratidão, louvando. E vocês fizeram isso tão bonito no início, a gente vai fazer agora de novo. Pai querido,
planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma Lu, que você tem pedido para que Deus transforme a sua vida em uma canção, em um sacrifício de louvor. Que Deus te abençoe muito, viu? Como Deus conhece a gente, né? Eu amo essa música, pastor. E tudo vai se encaixando, né? Chegou mais pessoas que eu amo. Gente, se eu não chorar, não sou eu. Mas eu estou muito feliz mesmo. E eu fiquei com vergonha de Jesus essa semana, pastor, porque realmente eu sonhei com esse dia, com esse culto. Mas eu fiquei pensando, por que eu esperei tanto tempo fazer um culto de ação de graças? A gente tinha que fazer um culto todo ano. Todo ano a gente tinha que erguer esse louvor ao nosso Deus. Para que a gente espera ficar meio século para a gente fazer um culto de ação de graças? Realmente a gente agradece pouco, pastor. Mas eu sou muito agradecida a Deus. Ele nunca me desamparou. Ele nunca me deixou de lado. Às vezes eu até acho que Ele gosta mais de mim do que do outro, sabe? Aquela coisinha que a gente tem. Gente, parece que Jesus gosta muito de mim. Estranho isso, vocês também têm que pensar assim. Porque Ele me conhece muito, pastor. Tudo que aconteceu aqui, ó, foi se encaixando nas músicas. O Juninho chorando, que agora tá chorão. Sei que acontece com o Juninho, que agora tudo ele chora. Mas eu agradeço muito a Deus. Até o verso que a Letícia já leu, o senhor comentou, eu coloquei aqui. E Deus quer que eu repita novamente. Até aqui nos ajudou o Senhor. Hoje não é apenas um marco de tempo. É um testemunho da fidelidade de Deus. 50 anos representam uma história inteira. De alegrias, de lutas, aprendizados, recomeços e também algumas despedidas dolorosas. A minha igreja sabe do que eu estou falando. Perdi muitas pessoas preciosas. E mesmo nesses momentos de dor, eu pude sentir a presença de Deus comigo. Foi Ele quem me consolou quando o coração parecia vazio. Quem me sustentou quando as forças faltaram. Quem me envolveu com paz quando a saudade apertava. O amor de Deus nunca se ausentou. Pelo contrário, foi nas perdas que mais percebi o quanto Ele cuida de mim. Deus não vê cada um de nós como uma multidão indistinta. Ele nos chama pelo nome. Jesus disse até que sabe os cabelos da nossa cabeça. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos, Tulica. Isso quer dizer que o Senhor conhece cada emoção, cada necessidade, cada oração, até aquelas que não conseguimos colocar em palavras. Somos únicos diante dele. Não há outra pessoa igual a você, com a mesma história, o mesmo propósito, o mesmo brilho que Deus colocou no seu coração. E é justamente por essa singularidade
porque o amor de Deus é tão especial. Ele se manifesta de forma pessoal, íntima, exclusiva. Quando olhamos para trás, percebemos que houve mãos invisíveis nos sustentando. Portas que se abriram no tempo certo. Pessoas que foram instrumentos do amor divino. E mesmo nos dias mais difíceis, quando parecia que Deus estava em silêncio, Ele estava nos ensinando a confiar, a descansar e a crescer. Hoje, ao celebrar essa data, mais do que contar anos, é tempo de reconhecer o cuidado constante de Deus. Esse cuidado que não se mede em dias, mas em graça. E que essa consciência renove em nós a fé, que aquele que começou a boa obra há 50 anos, continuará a completá-la até o dia de Cristo Jesus. Em Isaías 43:4 diz: Tu és precioso aos meus olhos. É esse Deus que cuida de cada um de nós. É esse Deus que quer encontrar com você. Não deixe para amanhã. A gente teve perdas significativas esse mês. A gente não sabe o dia da nossa despedida. Pode ser que eu saia daqui hoje e já aguarde o chamado de Deus. Eu não sei. Mas eu acredito que tem um Deus que sempre esteve ao meu lado e vai continuar ao meu lado. Neste momento a gente vai ouvir uma música que eu amo muito também. E o que eu quero fazer no céu, pastor, é cantar. Que aqui eu não sei cantar. Mas lá eu vou saber. Mas tem uma pessoa que Deus deu o dom da voz, né? Da música. Vou convidar aqui a Vitória. E ela vai cantar pra gente, Entrego a Ti. Eu tenho procurado entregar minha vida todos os dias para o meu Deus. Porque eu tenho um propósito na minha vida, pastor. Encontrar com aquelas pessoas que um dia me deixaram. Hoje a Letícia me fez chorar logo de manhã. A Letícia me deu uma caixa e ela disse assim: mãe, só abra na escola, porque ela queria ver eu chorando o dia inteiro, né? E quando eu abri aquela caixa, tinha muitas coisas boas lá de presente. Mas a melhor foi aquele porta-retrato que o Iá, né, tem nos ajudado, às vezes, a gente se aproximar de pessoas que já se foram. E ali tinha uma foto, eu abraçando a minha mãe e abraçando a minha irmã. E como eu queria esse abraço hoje. Mas hoje eu não tenho esse abraço. Mas eu vou ter esse abraço um dia. E o que eu queria deixar para os irmãos hoje? Se um dia você perder sua mãe, Letícia, não se zangue com Deus. Se alguém perdeu um ente querido aqui muito próximo, não brigue com Deus. Porque quando a gente perde alguém, Ele está chorando junto com a gente. Ele também sofre. A morte não vem de Deus. Então não desvie o seu caminho, se caso você perder alguém que você ama tanto. Eu agradeço muito a Deus, porque as minhas perdas fizeram me aproximar cada dia mais dele. E eu almejo esse dia. Eu brinco lá na escola, se eu viver tudo que eu passei aqui, né? Porque a gente passa às vezes uns perrengues. E eu perder a minha vida eterna, eu perdi tudo, pastor. A gente precisa se preparar para encontrar com Deus. Mas nada de choradeira, que tem muita gente chorando aí. Hoje é um dia de alegria, né? Então eu gostaria de chamar aqui a Vitória. E vamos ouvir essa mensagem que Deus trouxe para cada um de nós. Hoje é dia de fazer a sua entrega a Deus. É hoje. Que Deus te abençoe, Lucimar. Por tantos lugares eu passei,
e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei, em tua presença descansei, meus sonhos queria alcançar. Você me deu forças pra lutar, enquanto as pessoas não acreditavam. Você viu o melhor que havia em mim. Eu entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Dá-me um novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar, no mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a sua voz, levando paz aos corações. Eu entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Novo coração, sei que tens o melhor pra mim. Entrego a ti, vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Renova meu ser e faz de mim um vaso novo. Quebra e molda meu interior. Faz novo coração. Sei que tens o melhor pra mim. Sei que tens o melhor pra mim. Muito bem. Vamos encerrar esse momento aqui com uma oração. Mais uma vez, com uma oração de gratidão. Vou pedir que a Lucinha venha aqui, ou Lucimar ou Lucinha, como vocês a conhecem. Venha cá, Lucinha, e nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus, não só pela vida dela, mas pela vida de cada um que está aqui. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos porque o Senhor renovou a vida em nós. O Senhor nos presenteou mais um dia com o teu fôlego de vida, com graça, com oportunidade de salvação, de renovação, de recomeço. Nós te agradecemos, Pai, porque apesar deste mundo de pecado, das lutas, momentos difíceis,
o Senhor está sempre ao nosso lado e nos garante a vitória. Nós te louvamos pela vida da Lucimar, que o Senhor continue utilizando ela, Pai. Que o Senhor continue realizando os teus propósitos através da vida dela, que ela seja uma bênção onde ela estiver. E que ela mantenha firme os passos nos teus caminhos. Que ela continue acolhendo essa saudade dos queridos dela, porque essa saudade será de vez matada, vamos dizer assim, no dia em que Jesus voltar e trouxer de volta aqueles que dormem no Senhor hoje, Pai. Que o Senhor nos dê a tua paz, que o Senhor nos presenteie com a tua presença, com a tua proteção, para vivermos os teus propósitos e que todos os dias nos lembremos de quem é o nosso Deus e do que o Senhor tem feito em nossa vida. Oferecemos aqui a nossa vida como um sacrifício de louvor ao Senhor. Rendemos graças a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos.